Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, como a nossa irmã nos leu, vamos falar hoje sobre a virtude. E ao procurar compreender a virtude, não são poucas e nem fáceis as perguntas que a razão humana se defronta. Existe realmente a virtude? E em que ela consiste? Como dizer que aquela pessoa é boa, que ela é virtuosa? Qual é o conceito de virtude? Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtude, portanto, são todos os hábitos constantes que levam ao homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer coletivamente. E Raul Teixeira, escritor espírita, nos diz que a vida é composta de um número enorme de bens. Nós temos o bem intelectual, o bem moral, o bem ético, o bem profissional, os bens de diversa natureza, e todos eles virtudes. Quando você aprende a trabalhar bem na sua profissão, você desenvolve virtudes profissionais. Quando você cozinha muito bem, quando fala muito bem e se expressa com clareza, quando ajuda uma pessoa na rua, quando ouve com atenção alguém com problemas, tudo isso são virtudes. Comenta ainda Raul que na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral, a virtude, segue sempre junto com o progresso intelectual? A resposta é que não. Embora a virtude moral dependa do progresso intelectual, não ocorrem simultaneamente. Primeiro é preciso saber, porque a virtude é a capacidade de fazermos escolhas entre coisas que eu sei, coisas que conheço. Sabendo compreender o bem e o mal, o homem pode então escolher. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo, isto é, o intelectual e o moral, é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só os alcançam passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. E para o espírito de Emmanuel, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito imortal nas estradas da vida, incorporada aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. E aqui vamos fazer uma comparação entre os filósofos antigos e o Espiritismo. Sócrates, que viveu nos anos 400 a.C., já estudava a virtude. Segundo ele, a virtude, é o fim da atividade humana, é o objetivo. E se identifica com o bem que convém à natureza humana. E Platão, discípulo de Sócrates, apresenta a virtude como meio para atingir a bem-aventurança e descreve as 4 virtudes cardeais: a sabedoria ou prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Após esses 2 filósofos, ao conceito já esboçado como hábito, isto é, de qualidade ou disposição permanente do ânimo para o bem, Aristóteles
acrescenta a análise da sua formação e de seus elementos. Diz ele: as virtudes não são hábitos do intelecto, como queriam Sócrates e Platão, mas da vontade. Para Aristóteles, não existiam virtudes inatas, mas todas se adquiriam pela repetição dos atos, que gera o costume, do latim mos, donde o nome virtude moral. Os atos, segundo ele, não devem desviar-se nem por defeito, nem por excesso, pois a virtude consiste na medida justa, longe dos dois extremos. O que são as virtudes cardeais, como citou Platão? Desde a antiguidade até os nossos dias, as virtudes foram classificadas em cardeais e teologais. Por isso, a teologia das igrejas. As cardeais são adquiridas pelo esforço e as teologais como um dom de Deus. Isso nos diziam os antigos filósofos. Assim, as virtudes cardeais são aquelas virtudes essenciais, das quais todas as outras decorrem. E por que cardeal? Esse nome decorre da etimologia da palavra cardo, que significa dobradiça. Então, para os filósofos, essas 4 virtudes, como já citadas, a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça, funcionam como uma dobradiça, pois todas as outras devem girar ao redor dela. E vejamos como definem cada uma. Prudência é o reto agir, o bom senso, o equilíbrio. Cuida do lado prático da vida, da ação correta e busca os meios para agir no bem. Prudência é o mesmo que sabedoria. O prudente é previdente e providente. É a pessoa que abandona as preocupações e abraça as soluções. Deixa as ilusões e opta pelas decisões. E fortaleza. Faz-nos fortes no bem, na fé e no amor. Leva-nos a perseverar nas coisas difíceis e árduas. Pela fortaleza, vencemos a apatia, a acomodação e abraçamos os desafios. É a virtude dos profetas, dos heróis e dos mártires. Hoje, a fortaleza nos leva a enfrentar as decepções, o estresse, as doenças e tantos outros golpes e conflitos da vida. É a força maior para aceitar e superar todos esses desafios. E a temperança? É o autocontrole, o autodomínio, renúncia e moderação. A temperança ordena afetos, domestica os instintos e sublima as paixões. Organiza a sensualidade, modera os impulsos e apetites. É próprio da temperança o cuidado conosco mesmo, com os outros e com a natureza. E justiça. Regula nossa convivência, possibilita o bem comum, defende a dignidade humana e respeita os direitos humanos. É da justiça que brota a paz. Sem a justiça, nem o amor é possível, pois o primeiro passo do amor é a justiça, pois o amor é querer o bem do outro. E as virtudes teologais, como são definidas? Na ética religiosa, são a fé, a esperança e a caridade. Segundo ainda os filósofos, são chamadas teologais porque são elas produtos de um hábito
Não são elas produto de um hábito, pois o homem não as adquire através do seu próprio esforço. Isso era a ideia dos filósofos antigos. A fé é o sentimento do intelecto que crê, com consciência e certeza em alguma coisa. A prudência, a fortaleza, a moderação e a justiça podem ser adquiridos. Ninguém coloca dentro de si a fé, ou tem ou não tem. A esperança é a expectativa de quem espera algo superior e perfeito. A esperança não é produto da nossa vontade, como diziam eles, mas de uma espontaneidade, cujas raízes nos escapam, porque não é ela genuinamente uma manifestação do homem, mas algo que se manifesta pelo homem, porque não encontramos na estrutura de nossa vida biológica, nem na nossa vida intelectual, uma razão que a explique. E a caridade é a mãe de todas as virtudes, como já diziam os antigos, e o diziam com razão. É a raiz de todas as virtudes, porque ela é a bondade suprema para consigo mesmo, para com os outros, para com o ser infinito. A caridade, assim, supera a nossa natureza, porque graças a ela, o homem avança além de si mesmo, além de suas exigências biológicas. Não são produto da prática, porque pode o homem praticar a caridade sem tê-la no coração. Pode o homem exibir uma crença firme sem alentá-la em seu âmago. Pode o homem tentar revelar aos outros que é animado pela esperança, sem ressoar ela em sua consciência. Pela influência dos filósofos do passado, algumas correntes religiosas pregam ainda hoje que as virtudes teologais só ocorrem por graça e concessão divina, revestindo-as ainda de um aspecto sobrenatural, e que as cardeais podem ser ensinadas por meio da instrução. De acordo com esse raciocínio, se as virtudes representam uma graça de Deus, só podem ser concedidas aos santos, nunca ao homem comum. Com o Espiritismo, porém, tudo se aclara felizmente. Entendemos que somos seres perfectíveis, construtores do nosso próprio destino. A aquisição e desenvolvimento de virtudes são entendidas como necessidades evolutivas do espírito, um meio para regular os atos dos homens, dos humanos, ordenar as paixões e guiar a conduta do ser, segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um texto que ilustra esse assunto. Palavras de Sócrates, registradas por Platão. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. E a interpretação espírita fornecida por Kardec é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode perguntar-se: por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom de Deus, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços e em experiências sucessivas, pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque são especialmente marcadas por Deus,
mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico. Encontram-se muito distante da santidade, entretanto, revelam-se como espíritos que lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes torna um hábito. A forma como a doutrina espírita caracteriza a virtude e o homem virtuoso está na mensagem que nos foi lida no início do espírito François-Nicolas Madeleine, citado em Paris em 1863. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, modesto e moderado são qualidades do homem virtuoso. E como nos diz ele, infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que a desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. E o espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Verdade, Caminho, Verdade e Vida, nos fala dos dons. Esse item inicia com a passagem de Tiago, o apóstolo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais na terra, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pelas soluções de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Espera o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Deseja acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida.
As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. E no livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, escritor espírita, no seu prefácio, há palavras do padre Fábio de Mello. Você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena e esquecer definitivamente aquilo que não vale. E de Luca nos lembra que temos infinitas riquezas interiores porque somos filhos de Deus. Já nos demos conta de que herdamos dele todos os talentos necessários para vivermos felizes? Como tão bem nos disse a mensagem inicial, a felicidade não está fora de nós. Deus nos deu, ela está dentro de nós. Não precisamos procurar fora de nós. Desculpem. Nosso DNA é de origem divina. O autor diz que ouviu certa vez que o significado espiritual de DNA quer dizer: Deus é nosso autor. Nós somos obra-prima do artista, mas não somos a obra pronta. O alicerce Deus colocou, como o próprio homem deve preencher o concreto divino para edificar a casa da felicidade por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. E é através do autoconhecimento que podemos avaliar nossas atitudes e arrancar de dentro de nós aquilo que sabemos não ser bom, e regar, adubar, fazer florescer o que sabemos importante. Completando esse pensamento, Wayne Dyer diz: as suas habilidades são tão ilimitadas quanto as de Deus, porque você é uma porção distinta da essência dele. Sabemos que temos a centelha divina dentro de nós. Então, somos deuses, como Jesus mesmo nos disse. Nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço. Esse preço implicará em mudança de comportamentos, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar certos lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, muito esforço para superar nossas limitações. Essas são as portas estreitas que o Evangelho nos fala. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagre de melhora sem trabalho. E Rodolfo Caligares, no livro O Sermão da Montanha, nos lembra que as leis divinas são sábias, justas, e não há nada nem ninguém que as possa burlar ou anular os seus efeitos. Jesus veio revelar-nos que a religião pura e genuína consiste não apenas em satisfazer os formalismos culturais, mas em cumprir os mandamentos da lei, o que exige de cada um esforço constante no sentido de vencer suas imperfeições e, ao mesmo tempo, em desenvolver aquelas virtudes que o levam a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, torna-se semelhante ao homem sábio que edificou sua casa sobre rocha. E nas palavras de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno, e isso
o que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Temos em nós o instinto animal, mas, ao menos comprimido pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas, e temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o império glorioso dos espíritos. Muito obrigado a todos, que possamos nós, com nosso esforço e nossa dedicação, adquirir as virtudes que o nosso espírito vem trazendo desde a nossa criação. Um bom dia a todos e muito obrigado.